vamos começar. Eu vou ler aqui uma passagenzinha do nosso livro Vigiai e Orai, do irmão José, onde ele fala aqui em consciência e punição. As atitudes infelizes que estejas tomando contra os outros não serão uma forma inconsciente de autopunição? Não estás desejoso de desencadear processo de autofagia, como quem quisesse fazer desmoronar a própria vida? Caminhando deliberadamente para o erro, não estarás querendo destruir tudo que construístes? Não será um processo de insatisfação íntima? A tua rebeldia manifesta contra os que convivem contigo. Na realidade, não será uma revolta contra ti mesmo? Não estás provocando suicídio moral? Esperavas de ti tanto assim? Este nunca será o caminho da superação. Reconsidera, admite os ativos da própria personalidade e recomeça. Então, é só para a gente poder refletir, né, diante dessa mensagem do irmão José, para poder nos prepararmos para essa tarde de hoje. E com esse clima de tranquilidade, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nesse momento, mentalizando a figura do Mestre Jesus aqui entre nós. Jesus, irmão maior, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Tu que disseste, quando duas ou mais pessoas se reunissem em teu nome, o Senhor se faria presente. E com certeza, a tua presença amiga está entre nós. E assim pedimos a espiritualidade amiga, por todos que aqui estão, encarnado e desencarnado, que possa nos assistir, que possa nos orientar, em especial o nosso irmão Walter, que ele possa dar o seu melhor, nos ajudando nesse momento de reflexão. E nós que vamos beber nessa fonte fecunda e infinita, possamos absorver e sair daqui bem melhor do que aqui chegamos. E assim pedimos ao mentor espiritual desse trabalho para darmos por iniciado a doutrinária da tarde de hoje. Walter, você tem 50 minutos para falar e o tema hoje vai ser livre. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. Obrigado a todas. O tema eu coloquei livre, mas nós vamos trabalhar o mal e o bem que existe em nós. Porque o mal está presente em nossas vidas. E porque o bem, ele se comporta um pouco tímido. Então, para trazer essa mensagem, eu fui buscar duas fontes de pesquisa. A primeira fonte é sobre os assuntos que estão na Bíblia. O segundo assunto é os que estão no livro dos Espíritos. Então, as nossas fontes, elas são a Bíblia e a doutrina espírita. Bom, então a gente pode muito bem perguntar: por que o mal predomina? Por que o mal existe em nossas vidas? Se a gente for buscar nas letras que estão na Bíblia, a gente vai encontrar respostas. Nós encontramos na Gênesis, onde a Bíblia relata o início, ele relata o começo do Criador, onde o Criador ele coloca na sua criação inteligente Adão. E Adão, ele, conforme está escrito na Gênesis, ele relata
ali uma passagem de sua vida. Ele encontra uma fêmea, se chamada Eva, e dali ele passa a ter uma vida maravilhosa no paraíso. Veja, Deus colocou ele no paraíso, onde ele ia desfrutar de tudo que é bom e belo e saudável. Mas aí vem as primeiras tentações. Vem, então, a tentação de induzir a ser maior do que é. Aí, então, ele desobedece o Criador. Nesse momento, ele percebe o erro que cometeu a desobedecer o Criador e é colocado fora do paraíso, onde vai viver trabalhando. Ora, como se o trabalho fosse uma ação negativa. O trabalho é benéfico ao ser humano, mas naquele momento que ele desobedeceu, ele passa a viver com o suor do seu rosto. Aí começa a criação do mal. Adão tem 2 filhos, chamados Abel e Caim, onde você percebe que há uma disputa entre Abel e Caim. Mas por que será que na Gênesis é destacado esses 2 filhos? Por quê? Porque um representa o mal e o outro representa o bem. Abel é uma figura dócil, obediente, faz tudo para agradar o Criador. Enquanto Caim, ele é cheio de egoísmo e de orgulho. Ele se sente ofendido porque ele é orgulhoso. Ele se sente ofendido porque ele é egoísta. Em uma das passagens, o irmão do bem é morto pelo mal. E aí é onde a gente vê que o mal começa a dar seus primeiros passos. Caim mata Abel. E aí começa o crescimento do mal. Quando Caim matou o seu irmão e fica envergonhado, ele se retira do ambiente familiar e vai em busca de novas oportunidades, onde ele encontra outras comunidades, onde ele vai desenvolver a sua vida cheia de egoísmo e cheia de orgulho. É aí onde a gente vê que começa a jornada do mal, crescendo em nossas vidas. Nós vamos encontrar nesta fase ainda da Gênesis o crescimento do egoísmo, o crescimento do orgulho, de maneira a trazer desconforto para aquelas comunidades. O egoísmo é tanto que, segundo relata o livro sagrado, há uma necessidade de finalizar aquela geração. E assim o Criador coloca para acabar com o mal, começar tudo de novo. E assim eles começam a desenvolver a Arca de Noé.
Você observa que, nesse momento, Noé, segundo os relatos da Bíblia, ele tem uma função ali de iniciar uma nova geração, onde há necessidade de acabar com o mal. Noé, assim, constrói a arca e coloca nessa arca a sua família com os animais escolhidos. Noé tem, então, 3 filhos. E desses 3 filhos, nasceria uma nova geração. E essa nova geração faria, então, como que se o mal não teria mais espaço, o egoísmo não teria mais espaço. E, segundo o que relata, não resolveu o problema. O mal predomina ali naquela família. O mal se desenvolve ali naquela família. Então, o bem não consegue se desenvolver, porque o mal é mais forte, porque o mal é egoísta e orgulhoso. Entre os próprios filhos de Noé, a gente observa a predominância do mal. Bom, isto relatado na Bíblia passa de gerações em gerações, formação de povos, formação de grupos, até o início, então, do povo hebreu. Nasce, então, o povo hebreu através de Abraão, que vem em busca de recomeçar uma nova jornada. Abraão, agora, comandando esta força do bem, ele leva, assim, o desejo de trazer para Deus, esse Criador, uma nova geração para que o bem possa prevalecer. Mas o mal ainda permanece no povo hebreu, porque o povo hebreu se torna orgulhoso, se torna egoísta, porque o povo hebreu, eles são, assim, uma congregação boa para eles. O povo judeu ali tinha um verdadeiro respeito pela sua raça, mas odiava ali o seu inimigo. Para ele, quem fosse hebreu era amigos. Quem fosse inimigo era destruído. Você observa que mesmo gerações em gerações passaram-se os tempos, mas o mal predomina na raça humana. Então chega um momento do Criador enviar o seu filho, Jesus, para que ele possa assim resolver essa questão do mal. Jesus chega aqui nas nossas vidas com uma missão de fazer com que o bem nasça nos nossos corações. Certa vez, ele reúne, assim, um colegiado de apóstolos e diz para eles: eu vim implantar o amor nos corações dos homens. Ora, os próprios apóstolos que foram escolhidos a dedo pelo Cristo não entenderam nada. Como o Senhor vai nos colocar o amor em nossos corações? Eles ainda não tinham a percepção do entendimento sobre o que era este amor que o Cristo falava. Bom, então aí nós percebemos
que o próprio Cristo foi traído pelo um dos seus apóstolos. Judas Iscariote, um dos 12, resolve trair Jesus. Apenas para querer ser, ou para divulgar que Jesus era grande, para mostrar a capacidade de Jesus de poder ali eliminar os inimigos. Ele achava que Jesus, ao ser ali ofendido, ele iria reagir, porque eles não entenderam nada desta missão do Cristo. Então, nós vamos observar mais uma derrota do bem. Jesus é traído, Jesus é negado por Pedro e é crucificado e é morto na cruz. O mal, mais uma vez, venceu. O mal, mais uma vez, estava ali sobre a raça humana. Nós não compreendemos a missão do Cristo. O Cristo veio nos ensinar, dar uma chance, e nós a perdemos, porque não estava apto. Não estava no estágio evolutivo a compreender essa missão do Cristo. Bom, agora nós vamos, então, ver tudo isso que eu falei na visão espírita, trazendo aqui através da doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal da doutrina espírita. Os Espíritos nos traz uma nova oportunidade de recomeçar, de iniciar um caminho onde o bem possa nascer. Ele começa mostrando, na questão número 1, quem é o Criador? Quem é Deus? E os Espíritos respondem, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Bom, nesse momento em que essa doutrina deu início, em 1857, a humanidade já tinha dado um passo na ciência. A humanidade já tinha dado um passo na filosofia, mas a religião predominava. A religião castrava. E assim os espíritos mostraram, através dessa doutrina filosóficas, científica e religiosa, que poderia, sim, a partir da espinha dorsal do Livro dos Espíritos, uma nova comunidade pudesse, assim, compreender esse trabalho em que o Cristo veio desenvolver. Mas vamos entender um pouco mais. A doutrina espírita nos diz que Adão, conforme o livro sagrado nos relata, ali ele não era uma personalidade, uma pessoa. Adão era uma raça, a raça adâmica, que reencarna aqui na Terra. Mas essa raça adâmica, ela veio de outras galáxias ou de outros planetas, mas já vinham trazendo a raiz do mal dentro de si. E quando ela coloca que Adão teve 2 filhos, Abel e Caim, é para mostrar para a sociedade que nós ainda não conseguimos vencer as chagas da humanidade.
porque as chagas da humanidade estavam ainda latente em nossos corações. O orgulho e o egoísmo. Porque esse orgulho e o egoísmo, ele dilata vaidade, ele dilata outros filhos que vêm assim a desenvolver em nossos corações esta semente do mal, que é o ciúme, vaidade e tantas outras, prepotência. Então, isso somos nós. Nós somos filhos do mal, porque trazemos dentro de nós ainda latente o orgulho e o egoísmo. Então, ninguém consegue transpor esse orgulho e esse egoísmo sem que haja as reencarnações. As reencarnações, conforme a doutrina nos traz, é a possibilidade da gente viver e assim trabalhar em nossos corações, cortando a cada encarnação um pouquinho daquilo que foi criado em nós. O orgulho e o egoísmo, ele está lacrado nos corações da humanidade. Não digo essa humanidade terráquea, mas essa humanidade de outros planetas que vieram a reencarnar aqui na Terra, trazendo assim esse mal em seus corações. Precisamos, assim, ter várias encarnações para poder limpar um pouco. Nós, através da doutrina espírita, temos a oportunidade de já compreender por que o mal ele está mais presente aqui no planeta Terra. Segundo a doutrina espírita, as classificações dos espíritos que aqui se compõem são espíritos inferiores, mas também tem espíritos bons. E se consta na questão 625, só teve um espírito puro, que foi o Cristo. Que ele veio ensinar como amar. Mas nós não estávamos aptos a compreender o amor. Mas ele deixou plantado aquela semente. Aquela semente foi plantada, sim, no planeta Terra. E nós verificamos, segundo a doutrina, que nós nos encontramos num estágio de prova e expiação. Esse estágio de prova e expiação, ele nos traz a compreensão que aqui é uma escola e que aqui nós devemos passar pelas doenças, pelo mal, porque foi criada por nós. Nós criamos, como diz Emmanuel, nós fomos criados desde o átomo e um dia chegaremos a um anjo.
Isso é real. Como átomo, nós passamos pelo primeiro início do nosso planeta primitivo, onde os minerais estavam presentes em nossas vidas. Nós, como espírito, a inteligência, princípio inteligente do universo, teria que assim trabalhar a oportunidade da evolução. Porque se a doutrina nos diz que nós somos filho da inteligência suprema, a causa primária de todas essas coisas, é importante que a gente não esqueça da grandeza em que é o Espírito. Porque, segundo, lá no livro sagrado, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Onde o Criador lá era colocado como Pai. E nós somos seus filhos. E assim, a doutrina espírita nos esclarece no momento certo e que já estamos aptos a compreender a ciência, compreender a filosofia e assim entender a religião. Porque a religião, ela castra pelo medo. Mas a filosofia nos mostra que há sempre uma luz. E a ciência nos mostra que tudo isso é possível conviver junto. Porque se a gente olhar a ciência e a filosofia, ela tem um plano, mas ela tem dois ângulos que se direcionam ao Criador, à inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas nós sabemos que nós temos a oportunidade, através dessas reencarnações, de mudar de patamar. Porque a doutrina nos diz que o caminho para que a gente possa mudar é a reforma íntima. O mal, ele só deixará de existir quando o bem começar a deixar de ser acanhado e começar a mostrar o amor que tem dentro de si. E assim, para que a gente possa compreender a evolução desta reforma íntima, da necessidade da mudança, a gente tem que voltar de novo à época do Cristo. E na época do Cristo, quando ele estava ali colocando o seu colegiado para desenvolver a semente que ele plantou do amor, antes dele morrer, ele disse: ide e pregai-vos as ovelhas desgarradas de Israel. Você observa que só ali estavam aptos a compreender aqueles que já conheciam o Deus único, o Deus amor.
esse Deus único e esse Deus amor, ele ali poderia sim germinar. Mas os apóstolos, ainda acanhados, ficaram presos com as ovelhas desgarradas de Israel. Foi então que nascia um outro apóstolo. Nascia então um apóstolo que não conviveu com Jesus. Um apóstolo que batia em Jesus. Um apóstolo que perseguia Jesus. Nascia, então, Saulo de Tarso. Um grande homem, nascido de famílias nobres, da cidade de Tarso, foi então a Alexandria para fazer cursos. E assim se tornou um grande estudioso. Mas ele precisava, ele como um pouco judeu e um pouco romano, ele queria ser um doutor da lei. Mas para ser doutor da lei, que um doutor da lei, na nossa linguagem de hoje, é um advogado. Então ele pegou e viajou para Jerusalém para começar uma jornada de desenvolver a sua técnica para que pudesse, assim, ser um conhecedor das 613 leis que o Torá tem nas suas páginas. Mas ele precisava de ter um professor à altura, e ele encontra Gamaliel. Gamaliel, então, dá todas as condições para que ele possa, assim, ter uma pós-graduação no Torá. E Gamaliel, aproveitando o estágio em Jerusalém, manda que ele vá ter o conhecimento na Casa do Caminho, pois lá nascia, então, uma nova doutrina, novo segmento religioso. O filho do carpinteiro, que plantou aquela semente do amor, deixou na mão de Estevão a oportunidade dele assim divulgar a sua mensagem. Saulo de Tarso não perdeu tempo com a sua ambição e o seu egoísmo de neutralizar, de acabar, de matar, de perseguir Estevão. E assim Estevão é morto, apedrejado, porque era um dissidente do Torá. Mas Saulo não ficou aí satisfeito. Ele queria acabar com todo aquele segmento e descobriu que tinha um cidadão chamado Ananias, na cidade de Damasco, que pregava também a obra do Criador, a obra do Cristo.
o amor. Então, aí você observa que começa a reforma íntima. A reforma de um grande homem, conhecedor, defensor do que ele achava que era correto e certo. Por assim ele se trabalhava na condição de defensor da lei, do Torá, da lei. E assim ele foi em perseguição a Ananias. Mas ele, ao chegar próximo a Damasco, ele tem um impacto. Ele ali recebe o primeiro contato com um espírito. E quando a gente diz que a doutrina dos espíritos assim traz esta reforma íntima, porque aquele homem que já tinha uma mediunidade consegue ali sentir a luz do Criador, a luz do Cristo, que pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Por que Saulo está, Saulo, nesta condição de perseguidor? Então, aí nós vamos ficar que aquele momento era um momento de reforma. Havia, sim, uma necessidade dele começar a se trabalhar naquela vida, naquela encarnação. Ele, ao perceber que aquela luz tão forte que trouxe a cegueira dos seus olhos físicos, ele automaticamente pergunta: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Observa que nós, às vezes, ainda duvidamos da nossa verdadeira missão como espírita, porque nós ainda não nos encontramos aptos a desenvolver a nossa tarefa. Mas aquela reforma que iniciava ali era um pontapé inicial da transformação daquele homem. Dali, então, ele parte para conhecer o Cristo. Ele vai para o deserto. Ele vai ao encontro de Gamaliel, de novo, e tentar compreender quem era aquele Cristo realmente. Gamaliel, um alto estudioso que já tinha também conhecido os evangelhos de Jesus, principalmente o evangelho de Mateus, porque aí nós já estávamos no ano de 44. Cristo, assim, morreu no ano 33. Já tinha se desenvolvido, então, os evangelhos. Nós vamos, então, entender que esta missão desta reforma teria, sim, que iniciar, teria, sim, de que se trabalhar. Então, ali, Saulo adquire o título de cidadão romano. Ele, como havia estudado em Alexandria, ele recebeu o título de cidadão romano e passa a ser considerado como Paulo de Tarso. Porque naquele momento ele já era perseguido
pelos seus próprios companheiros. Ele já era perseguido pelos seus próprios amigos, que não admitia aquele doutor da lei trair a lei do Torá. Mas ele, como cidadão romano, ele estava protegido de ser morto pelo o povo judeu. Ele só poderia ser condenado em Roma. E é assim que nós observamos que a vida dessa transformação, desta mudança do bem que constrói em nossos corações, tem uma jornada especial. Saulo de Tarso, agora como Paulo, cidadão romano, foi preso e levado para ser condenado em Roma. Mas Paulo, nessa sua jornada, ele começa a entender que não basta a sua mudança, era necessário que a mudança também estivesse nos outros. E assim ele se une a Marcos e a Barnabé e parte em 3 grandes viagens antes de ser preso, da divulgação da Boa Nova. Nestas 4 viagens que Paulo se desenvolve, ele consegue criar igrejas. Ele consegue, em cada cidade que ele passa, ele cria uma igreja simples, como o Evangelho no Lar. A gente não entende, porque a doutrina espírita nos pede para que a gente desenvolva o Evangelho no Lar. Porque ali nasce uma igreja dentro da sua casa. Ali nasce uma luz dentro do seu lar. Então, a doutrina espírita nos pede: quem não tem implantado o Evangelho no lar, que implante, que ainda há tempo da luz iluminar o seu lar. Porém, Paulo consegue, então, nessas 4 viagens, implantar várias igrejas. Ora, o ambiente daquela época não tinha tantas facilidades como tem o ambiente de hoje. Quando ele saía de Antioquia e ia para Corinto, a pé, pessoal. Não era de avião, era a pé, carregando consigo apenas o necessário para comer ou pernoitar na noite de cada dia. Ao chegar em uma cidade ou uma vila que ele implantava ali, ele assim já não poderia mais voltar para as cidades que ele já tinha passado. E assim Saulo, o Paulo de Tarso, percorreu nessas 4 viagens que ele fez, criando assim as igrejas do Cristo. Ele consegue se comunicar através de cartas.
Paulo assim escreveu 14 cartas. Vamos citar aqui as cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Timóteo, aos Romanos, aos Tito, aos Tessalonicenses, a Filemon, a Efésio, a Filipenses e aos Hebreus. Então, essas comunidades receberam estas cartas que compõem o Novo Testamento. O Novo Testamento consta esses documentos destas cartas como prova viva de alguém que trouxe a reforma, que trouxe a sua mudança, que proporcionou a cada um mostrar que é possível sim mudar. Porque o meu mal que existe em mim, porque o orgulho que existe em mim, ele só consegue mudar com a minha transformação. E Paulo, como era um perseguidor do Cristo, que o Cristo pergunta-lhe: filho, por que me persegue? É aí, então, que você vê a condição de que você está todo errado e de que você precisa mudar. Nós vamos encontrar em uma carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhum. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por ninguém. O que é que a gente pode entender desta mensagem aos Coríntios? O povo de Coríntios tinha a igreja já desenvolvida, mas o mal ali predominava na igreja de Coríntios. As tentações ali, a ambição ali, o egoísmo ali predominava. E quantas vezes nós, dentro de uma casa espírita, nós nos sentimos ainda ditador, orgulhoso, prepotente, vaidoso, porque está num cargo de uma casa espírita. Então ele diz que tudo é lícito para nós, mas nem tudo me convém eu aceitar. E outra passagem para finalizar a nossa mensagem de hoje é o que ele coloca aos Gálatas. Ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo a mim. Você observa
que nesse momento ele mostra que ele já fez tudo o que era para ter sido feito. E naquele momento que ele é levado para Roma e é condenado por Nero, o imperador manda que um soldado vá decapitá-lo. E naquele momento que o soldado levanta a espada para decapitá-lo, o soldado treme as bases, por ele não se achar que aquele ato é um ato certo. E Paulo olha para ele e diz: soldado, faz o que tu tem que fazer, porque eu fiz tudo o que vim para fazer. E assim eu finalizo essa minha fala, mostrando que esta reforma de Paulo é o símbolo da mudança, da transformação do mal no bem. Eu sou capaz de criar o bem em meu coração. Você também é. Que a paz de Jesus ilumine. Graças a Deus. A palavra está com você, Arlete. Muito bem. Então, vamos finalizar, né? Obrigado, Evaldo, pela sua fala. Vamos finalizar o nossa doutrinária, fazendo a nossa prece final, porque nós só temos 5 minutos, né? Ainda tem a musiquinha, né? O canto. Então, vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade e pedir que a tarde de hoje seja uma tarde tranquila, de amor, de luz e de prosperidade. Que esse final de semana possa transcorrer com a maior harmonia e com muito amor e paz. Jesus, pedimos por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aumentou espiritual da casa Felinto Martins, aumentou espiritual que ajuda nesse trabalho das doutrinárias do sábado, que possa sempre permanecer conosco. E assim pedimos a tua bênção e teu amparo para darmos por finalizado o trabalho da noite ou da tarde de hoje, que assim seja. Já vai quanto à luz? E assim a nossa irmã Antônia não se encontra, nós vamos cantar. Você, Arlete, pode iniciar. Vamos lá. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Deu certinho, falta 2 minutos, mas foi a tempo. Muito obrigada, gente. Boa tarde, bom final de semana. Fiquem com Deus. E até amanhã na nossa Evangelho do Lar. Vibração. Um abraço.
Beijo para todos. Obrigado, Josiane. Fique bom, logo. Tchau.